Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no overview de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Scarabia, que acabou de ser lançado aqui no Brasil pela editora Galápagos. É um jogo dos designs Bruno Catalá e Ludovic Montblanc. Essa dupla já lançou um jogo muito bom aqui no Brasil, que é o Cyclades, né? E eles têm aí no currículo vários jogos muito bons. O Bruno Catalá tem lançado aqui no Brasil o Abyss, o Seven Wonders Duel, o King Domino, e já o Ludovic Montblanc, que talvez você não esteja associando muito o nome aos jogos dele, tem lançado aqui no Brasil o divertidíssimo Cash and Guns e o Mr. Jack. No Scarabia, os jogadores vão assumir o papel de arqueólogos que vão estar explorando sítios arqueológicos para poder encontrar escaravelhos que vão marcar pontos ao final da partida. É um jogo para 1 a 4 jogadores, com duração média das partidas de 15 a 25 minutos, com a sua mecânica principal de colocação de peça. Mas vamos lá para a mesa para poder dar um overview com relação ao jogo e depois eu retorno com as minhas considerações finais. Então vamos iniciar aqui apresentando os componentes do Scarabia. Esse daqui é o tabuleiro do jogador. Aqui a gente tem os tokens que faz a marcação dos pontos dos escaravelhos, que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho. Então temos o valor de 1, de 2, de 3 e de 4. A gente tem aqui os tiles que vão sendo colocados no sítio arqueológico do jogador. Esses tiles aqui são iguais para todos os jogadores. E aqui a gente tem as cartas, né, que vão fazer o sorteio dos tiles ao longo do jogo, que eu também vou estar mostrando como é que funciona. Então, apresentado aqui os componentes, falar um pouquinho do tabuleiro do jogador. Ele tem aqui esses escaravelhos, que você vai tentar ao longo do jogo não cobrir eles, porque é eles que fazem você marcar pontos. Aqui a gente tem essa moldura que a gente faz o encaixe dessas peças aqui no tabuleiro. Cada quadrante desse daqui, ele é idêntico para todos os jogadores, tá ok? São 4 tipos diferentes, né? O que já dá uma rejogabilidade muito grande, porque você pode fazer várias combinações diferentes, que vai fazer que mude essas posições, mas eles são iguais para todos os jogadores. E aí, o líder da expedição, que vai ser o jogador inicial, ele é que vai escolher como vai colocar esses quadrantes e depois todos os jogadores colocam da mesma forma. Apesar de parecer ser diferente, né, porque existem outros tabuleiros com outras temáticas, tem um tabuleiro com a temática aquática, um tabuleiro com a temática no gelo polar, tem um tabuleiro com a temática na floresta e tem esse daqui que é o tabuleiro da temática do deserto. Mas eles são idênticos e no setup todo mundo prepara da mesma forma. A gente ainda tem aqui essas miniaturazinhas aqui de montanha que vão ajudar você a conseguir fechar as suas zonas de escavação, que é a forma de você marcar pontos no jogo. Então qual que é o objetivo no Scarabia? O objetivo no Scarabia é você fazer zonas de escavação que tenham no máximo 4 espaços, que são esses espaçozinhos aqui, esses quadrados, e cada zona de escavação vai fazer com que você pontue seus escaravelhos. E aí eles pontuam conforme a quantidade de espaços da zona de escavação. Então se a sua zona tem 4 espaços, o escaravelho vale 4 pontos. Se tem 3 espaços na zona de escavação, o escaravelho vale 3, se tiver 2 vale 2, se tiver 1 vale 1. Então, escolhido o jogador que vai ser considerado o líder da expedição, ele é que vai ser responsável por estar sacando essas cartas aqui, que vai indicar qual é o tile que você vai ter que colocar no sítio arqueológico. Todos os jogadores vão ter que achar esse tile com esse formato e eles vão ter que colocar no seu tabuleiro. O primeiro tile você vai ter que colocar tocando pelo menos um desses 4 quadrantes aqui no centro do seu tabuleiro. Então vamos dizer aqui que a gente colocasse aqui. Seria uma colocação aqui. Eu não poderia, por exemplo, colocar esse tile aqui, porque não estaria tocando nenhum desses 4 quadrantes aqui do centro. Colocando aqui, eu já consegui fechar aqui uma zona de escavação, porque vocês podem ver aqui, ó, tem uma parede, tem um lado aqui, um aqui, um aqui, e essa rocha aqui também conta como uma parede. E aí eu já poderia pontuar esse escaravelho. Como é uma zona de escavação apenas com um espaço, então esse escaravelho aqui vale apenas 1 ponto. Então você pega aqui imediatamente e coloca aqui dentro. Agora vamos dizer que o líder da expedição sorteou esse tile aqui para a gente colocar no tabuleiro. A próxima peça que você vai colocar, ela sempre tem que estar tocando pelo menos uma parte dela, né, algum lado, a um tile que já existe no seu tabuleiro. Então, por exemplo, eu não poderia colocar esse tile aqui, porque ele não está tocando, né, está aqui nessa peça que só faz quina com quina. Mas eu já poderia colocar aqui, que não teria problema algum.
Eu vou tentar colocar essa peça mais ou menos dessa forma aqui, ok? Para poder tentar fechar esse quadrante aqui para vocês verem como é que pontua. Vamos dizer que ele tenha pegado essa peça aqui, sortear, vou colocar aqui. E agora eu vou pegar essa peça aqui e vou tentar colocar ela aqui. Pronto. Dessa forma aqui, eu fechei uma zona de escavação com 4 espaços. Ó, tem 1, 2, 3, 4. E tem aqui 2 escaravelhos. Então, cada escaravelho desse aqui vai valer 4 pontos. Imediatamente eu pego esses pontos aqui e coloco aqui para poder marcar. E assim o jogo vai continuando até essas cartas aqui todas forem sacadas. Se em algum momento no jogo você não conseguir colocar algum desses tiles aqui, você simplesmente pega o tile e joga fora, né? Deixa ali de lado. Agora, se você puder colocar, mesmo que seja ruim para você, você tem que colocar os tiles, mesmo que vai cobrir vários escaravelhos, porque é uma coisa que você não quer fazer para poder tentar fazer eles pontuarem. E no final, você vai marcar todos esses pontos aqui feitos pelos escaravelhos. Quem tiver mais pontos, vence a partida. Então, pessoal, essa daí foi uma visão geral do Scarabia e eu agora vou fazer aqui as minhas considerações finais. Começando pela produção do jogo, a produção me agradou bastante, eu achei bem bonita a caixa do jogo, os componentes têm uma qualidade boa, eu achei interessante o cuidado que eles tiveram com o playboard dos jogadores, que eles poderiam ser simplesmente idênticos para todos eles, mas não, eles quiseram dar uma tematizada e colocaram cada um com um local diferente, né? Então tem o do deserto, tem o da floresta, tem o do fundo do mar, tem ali o no gelo e ficou bem bonito, né? Você vê que isso dá uma presença no jogo na mesa. Eles utilizaram ali também as questões das miniaturas, das montanhas, né? Uma miniatura muito bem feita, emborrachada, e eles poderiam ter simplesmente utilizado o token, mas com o aspecto ali da montanha, além de ficar mais bonito, dá também essa questão do 3D, que fica bem legal na mesa. Agora, eu vou chamar a atenção aqui para dois detalhes que eu não curti muito, que é com relação à gramatura dos tiles. Eu achei que tem uma gramatura um pouco fina. E também a questão daquela moldura. Aquela moldura ela é meio apertada para você poder encaixar aqueles quadrantes que vão dar ali, né, os lugares que você tem que fechar as zonas de escavação. E às vezes você tem que forçar um pouquinho, né, tentar pegar aquela moldura, assim, puxar um pouquinho para o lado para poder encaixar os tiles ali, aqueles quadrantes no meio. E dependendo da pessoa que estiver jogando, se não for uma pessoa cuidadosa, pode ser que acabe danificando esses tiles, o que é uma pena. Já com relação à rejogabilidade, o jogo tem uma rejogabilidade muito boa, porque aqueles quadrantes que você vai colocando ali, eles podem ser combinados de várias formas diferentes. E tem também a questão do sorteio das peças ao longo do jogo, que sempre vai ser em uma ordem diferente. Então a rejogabilidade é muito boa, mas o feeling do jogo geralmente vai ser o mesmo, que é você estar tentando fechar as zonas de escavação com escaravelhos para você marcar pontos ao final. Ele tem a maneira normal de você jogar o jogo e tem mais duas variantes. Uma variante para 2 jogadores, para você poder jogar um contra o outro com um sítio arqueológico um pouquinho menor, e também tem a variante solo para você poder estar jogando partidas e estar tentando marcar mais pontos. Agora, já com relação ao meu feeling do jogo, eu achei ele um jogo que engana, porque ele parece ser um jogo extremamente simples, fácil, né? Quando foi apresentado as regras, eu achei até um pouco bobo, mas aí quando começou a partida, que começou a sortear as cartas e mostrar quais os tiles que a gente tinha que colocar, aí eu vi que deu um nó na cabeça, porque eu queria colocar um tile, mas ao mesmo tempo eu não queria cobrir nenhum escaravelho, e queria também já pensar na formação do sítio para poder fechar com 4 espaços. E isso é muito difícil. A verdade é que ao longo do jogo, você tem que ir se programando a longo prazo para poder estar fechando essas zonas, mas abrindo mão em alguns momentos dos escaravelhos, porque aí você consegue fazer jogadas melhores. E isso é muito difícil, porque eu pelo menos não gosto de perder nada no jogo. Então essa sensação de você ter que abrir mão de algum escaravelho para poder marcar mais pontos lá na frente é muito difícil. Além disso, tem a questão de que você tem que estar jogando e olhando para as peças que ainda estão restantes ali para você ainda que vai colocar no seu tabuleiro. Isso porque você tem que imaginar que elas têm que encaixar no seu tabuleiro para poder você não ter que descartar nenhuma e acabar deixando de fechar alguma zona de escavação. E sem contar
que você tem que fazer esse planejamento sem saber em que ordem que elas vão vir. Então você tem que deixar às vezes algum espaço ali aberto para poder, aquela peça maior vai encaixar naquele local ali sem nenhum problema. Mas às vezes também você não sabe em que ordem que ela vai aparecer e ela pode atrapalhar totalmente os seus planos. E isso é bem tenso, às vezes você fica torcendo ali para uma peça, pô, sai essa peça, eu preciso muito colocar essa daqui que vai fechar perfeitamente, e aí não sai aquela peça, e aí você é obrigado a colocar naquele local, e aí você não vai fazer tantos pontos, né? Vai às vezes até atrapalhar ali como você ia fechar aquela zona de escavação. E aí você tem que fazer esse replanejamento ao longo do jogo. É bem legal. Eu senti um pouquinho nele aquela feeling do Caruba, né? Que todo mundo começa com um tabuleiro igual. Tem esse mesmo sorteio ali das peças, que todo mundo vai ter que usar a mesma peça para pôr no tabuleiro. Mas cada um vai colocar de uma forma diferente, né? Ao longo do jogo. E tende os tabuleiros dos jogadores a irem sendo mudados, né, ficando cada um diferente, e aí no final você vai fazer essa soma de pontos e vai ver quem conseguiu maximizar melhor a utilização dos tiles. Então eu acho um jogo com uma mecânica legal, né, essa mecânica apenas de colocação de peças. Ele, pelo fato de ter essas peças parecidas com as peças do Patchwork, pode enganar um pouquinho, as pessoas acharem que, né, com essas pecinhas de Tetris você vai ter que encaixar elas perfeito ali no seu tabuleiro, mas não é isso. Na verdade, você vai estar colocando e querendo deixar, né, esses espaços vazios para você fazer as zonas de escavação. E só de fazer essa mudança na mecânica, né, já fica um jogo totalmente diferente. Então eu acho que ele tem uma mistura ali um pouquinho de Patchwork e de Caruba, mas com um feeling totalmente diferente. É um jogo que eu achei muito gostoso de jogar. Talvez ele seja um ótimo family game e filler também, né? Se você quiser estar utilizando esse jogo antes de iniciar uma partida, enquanto está esperando ali o pessoal chegar, ou então, de repente, entre uma partida e outra mais pesada. É uma ótima opção. E não se deixe enganar, porque você pode jogar esse jogo aqui de uma forma mais casual, né? Sem estar se preocupando tanto em maximizar os seus pontos, e fica muito gostoso. Mas também você pode jogar também de uma forma bem estratégica, né? Querendo tentar fazer o máximo ali de zonas com 4 áreas, com bastantes caravelas para você marcar bastante pontos. Aqui na BGG2 a gente tem os selos da BGG que indicam, né, o quanto a gente gostou de um jogo. Tem o selo bronze, o selo prata e o selo ouro. E o Scarab, como é um jogo muito bom, ele vai ficar aqui com o selo bronze da BGG2. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu joinha que ajuda bastante o nosso canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!